Olá, eu sou a Letícia, sou graduada em Letras pela Universidade de Passo Fundo. Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Luciana Maia Crestani e tem como título O Desenvolvimento de Competências Discursivas nas Aulas de Língua Materna. No contexto educacional brasileiro, o ensino de língua portuguesa ele é frequentemente confundido com o ensino de nomenclaturas gramaticais. E isso porque as aulas elas voltam o foco para a classificação dos fatos da língua e acabam deixando de lado a língua enquanto meio de interação. Então, ensinar língua portuguesa é ensinar o aluno a ser capaz de ler, interpretar, escrever e oralizar. E, diante disso, os objetivos do trabalho é, então, esclarecer a diferença entre o ensino de língua e o ensino de nomenclaturas gramaticais, e refletindo, então, sobre como a gramática está implicada no uso da língua, sempre em vista ao desenvolvimento das competências discursivas dos alunos. E também explicitar como que se pode efetuar a transposição didática dos preceitos da Base Nacional Comum Curricular para as práticas de sala de aula, no que tange ao ensino de língua materna. Para iniciar nossa reflexão, então, é importante esclarecer o conceito de língua. A língua, ela não se restringe a um amontoado de regras. Ela é o fruto da interação social. E a escola, ela é muito importante ela tem um papel muito importante nessa questão de interação social, porque ela propicia aos alunos a oportunidade do contato com novas formas de utilização da língua. E a BNCC, ela prioriza o ensino da língua em uso e de sua reflexão, isso tudo por meio de textos que façam parte da realidade social e escolar dos alunos. É por isso que o ensino de língua portuguesa prioriza atividades e textos de formas contextualizadas para que os alunos possam aprender a ler, escrever, oralizar e interpretar de maneira efetiva. Quando a gente fala em aula de português, frequentemente vem à tona a ideia de gramática, como falado anteriormente, e é importante esclarecer que o Pocente ele traz três definições de gramática. A gramática normativa ou prescritiva, que é a gramática da norma padrão, da qual tem um conjunto de regras que devem ser seguidas. A gramática descritiva, que é um conjunto das regras que são seguidas pelos falantes, e a gramática internalizada, que é a gramática é um conjunto de regras que o falante da língua materna domina. É a gramática que a gente aprende desde pequenos, quando expostos a determinado idioma. Então, frente a essas definições de gramática, é válido ressaltar que uma aula de gramática se diferencia de uma aula gramatical, de uma aula de nomenclatura gramatical, tendo em vista que a aula de nomenclatura gramatical ela é um ensino de gramática tradicional e que é voltada apenas à classificação e à conceituação dos fatos da língua. Enquanto uma aula de gramática, ela são aulas que partem da língua em uso em direção à norma padrão e tem o texto como ponto de partida e ponto de chegada. Diante dessas definições, é importante também colocar essas três conceituações juntas para dizer que uma aula de gramática ela é igual a uma aula de língua portuguesa, desde que ambas partam e tenham como foco o estudo da língua em uso, enquanto elas se diferem do ensino de nomenclaturas gramaticais, porque esta ela volta apenas o foco apenas para a classificação dos fatos da língua e de forma isolada. Então, é preciso que as aulas partam da língua em uso em direção à norma padrão, como falado anteriormente, para que se propicie reflexões sobre os diversos efeitos de sentido que as diferentes escolhas linguísticas produzem
E não basta decorar termos técnicos para que a gente possa aprender uma língua ou uma variação. É preciso que as aulas de língua elas partam da língua em uso, em direção a uma norma padrão e que se explore práticas significativas e contextualizadas. E como já falado anteriormente, o texto ele é o ponto de partida e o ponto de chegada. E dessa forma é preciso que a escola crie possibilidades para que os alunos possam aprender a fazer o uso da norma padrão. Porque negar isso para os estudantes é como excluí-los de um mundo mais privilegiado. Frente a essas reflexões, a gente tem aqui um exemplo de transposição didática, segundo os preceitos da BNCC e as reflexões levantadas. Aqui a gente tem a tira, que é um gênero textual que pode ser trabalhada do sexto ao nono ano. Esta tira em específico, ela poderia ser explorada com um sexto ano, tendo em vista que ela é um texto mais leve. Ela é do Maurício de Souza e ela ilustra uma situação humorística vivenciada pelos personagens, que são personagens defuntos, que a gente tem o Penadinho, que é o fantasma, o Zé Vampiro, que é o vampiro, e o Muminho, que é a múmia. Então, ao se trabalhar com essa tira, é importante que a gente instigue o aluno a perceber, sempre de forma consciente, os elementos que constroem o sentido do texto e que desencadeiam o humor. Então, analisando essa tira, a gente tem, além da análise linguística, a análise visual, porque ela é um texto multissemiótico e os dois estão imbricados no processo de significação. Para um primeiro momento, então, quando entregado aos alunos, é preciso ajudar os alunos a constatar quem são os personagens, que são personagens defuntos, e que a gente tem um vampiro que não pode andar na luz do sol. E é por isso que o cenário escolhido é a noite, é um cemitério, o que a gente pode ver pelos túmulos e cruzes ao fundo, e percebido o local, o cenário, é que a gente vai para linguagem verbal. O Penadinho, ele fala: pensa rápido, Zé Vampiro, e atira uma pedra em direção ao vampiro. No segundo quadrinho, o Mominho, ele fala: não devia fazer isso, Penadinho. Ele não tem reflexo. Analisando a linguagem verbal, a gente vai perceber que é a palavra reflexo que causa o humor na tira. Isso porque reflexo relacionada ao personagem do vampiro, a gente pode perceber que ela possui dois diferentes significados. Com base nos conhecimentos de mundo e nas bagagens que a gente já carrega com relação a outros textos, a gente consegue perceber a ideia de que o vampiro, eles não possuem reflexo no espelho. E dessa forma, a tira brinca com esse sentido, relacionado à ação de ideia rápida. Então, enquanto o vampiro, ele não possui reflexo no espelho, aqui ele também diz que ele não possui reflexo no sentido de uma reação rápida. Então, mais importante do que a gente classificar o reflexo, seja como um substantivo simples ou como um objeto direto, é mostrar para os alunos que ele desencadeia significados diferentes e que é isso que provoca o riso. Então, ensinar gramática na escola é criar possibilidades para que o aluno consiga olhar para a língua e perceba a sua estrutura, suas regularidades e irregularidades, assim como os efeitos de sentido que diferentes escolhas linguísticas, sintáticas, criam a depender do uso que se faz delas. É claro que, depois de levantado todo esse estudo, a gente pode sim
e introduzir essa conceituação de substantivo, de objeto direto, para que os alunos tenham o conhecimento das classificações. Afinal, é numa aula de língua portuguesa que eles vão conhecer a língua. Quanto aos materiais e métodos, ela é uma pesquisa bibliográfica documental, bibliográfica porque ela se embasa em estudos já realizados de Pocente, Neves e Geraldi, e documental porque ela se embasa no documento que rege o ensino da educação básica em todo o território nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, para concluir, ensinar a língua portuguesa implica, então, em capacitar os alunos a pensar, analisar criticamente e produzir textos em diferentes situações de comunicação. E o ensino da língua em uso deve se dar por meio de práticas significativas e contextualizadas que partam do texto e voltem para o texto. E a gente pode, sim, trabalhar com a classificação dos elementos linguísticos, desde que eles não sejam o foco das aulas de língua, assim como apresentado no trabalho com a tira. Primeiro a gente faz toda essa análise e só após perceber isso tudo, a gente pode trabalhar com a classificação desses elementos. E ainda contribuir para que se possa repensar ou pensar para elaborar novas propostas para o ensino de língua materna que possam desenvolver as competências discursivas dos estudantes. Estas são as referências. Isso aí. Muito obrigada.